Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz, amém? Uma alegria estar aqui, podendo ter esse privilégio, essa oportunidade. Só um minutinho aqui que eu vou abrir. Eu não estou enxergando muito bem de perto, irmãos. Mas eu estou evitando de usar óculos. Mas em nome de Jesus eu vou conseguir, amém? Eu quero falar uma coisa para os irmãos antes de eu começar a palavra. Essa palavra eu ia pregar no acampamento de carnaval, não sei quantos lembram. Eu comecei a pregar essa palavra no acampamento. Obrigado, Wagner. E eu tive um contratempo com o Vinícius, meu filho, de saúde. E eu precisei interromper essa palavra. Eu estava logo no início dela, né, irmãos? Mas eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas. E para não ficar muito longo, né? Eu pedi a liderança gentilmente me concedeu essa oportunidade de eu dividir essa palavra em 2 domingos. Então eu vou falar esse domingo e vou falar domingo que vem sobre o mesmo tema, para que não fique longo a ponto de você parar de prestar atenção. Mas não é só por isso, é para que durante a semana o Espírito rumine essa palavra na sua vida e você possa se preparar para o domingo que vem também ouvir mais sobre essa palavra, amém? Eu quero também, né, no meio acadêmico é muito comum fazer isso, né, a Carol está aqui para confirmar isso para mim. É muito elegante no meio acadêmico você dar créditos para quem compôs ou quem foi autor de uma palavra, de uma mensagem, de um texto, né? É muito deselegante você falar coisas que você ouviu sem citar a referência, como se você mesmo estivesse falando daquilo, né? Então, no meio acadêmico, é muito comum a gente citar as pessoas que nos inspiraram na teoria, na prática, né? E eu quero honrar a vida de um pastor, né? Eu tenho acompanhado o trabalho dele no YouTube. É um cara que é incrível, irmãos. Quando eu era adolescente, eu tinha uma banda de rock. Eu sempre falo isso, ninguém acredita, né? E um dos vocalistas dessas bandas de rock que existiam, né? A banda Resgate, é o Zé Bruno. Quem é da antiga aí vai saber, o Marcelo da Marli com certeza vai saber, né? Mais alguém conhece aqui a banda Resgate? Nossa, ninguém. Meu Deus do céu. A banda Resgate é uma banda de rock gospel, deve ter mais ou menos uns 35 anos, pelo menos, né? Quando eu tocava na banda, eu tinha 14 anos, então você faz as contas, eu fiz 44, então é 30 anos atrás, irmãos. E eles tinham eles faziam composições de rock, né? E o rock era usado como um instrumento de evangelismo, né? Para alcançar, às vezes, viciado em drogas, para alcançar roqueiros, né? E foi uma época muito boa, viu, irmãos? Eu não gosto de ser saudosista, não, mas foi uma época muito boa. Várias bandas passaram nessa trajetória. Resgate, Cats Barneia, mais quem aí que lembra? Oficina G3, né? Aí mais antigo aí, o Ananias está aí, não, né? Rebanhão, e aí vai, e assim por diante. Rebanhão não era tão gospel assim, né? Tão rock. Mas o Zé Bruno, vocalista do Resgate, hoje ele tem uma igreja, chama igreja, não sei se é Casa da Rocha, acho que é Casa da Rocha. E Deus nos fala de diversas formas, né? E eu vou explicar para os irmãos como é que Deus usou a vida do pastor Zé Bruno para falar comigo, através de rios de Instagram, esses rios que você vê de cortezinho de mensagem, né? Um dia eu escutei uma mensagem, pequeno cortezinho, uns 30 segundos dele falando. E eu falei, cara, eu vou escutar essa mensagem completa, né? E aí eu percebi que ele fez uma série de mensagens sobre esse tema, né?
E aí isso me impulsionou, irmãos. Aí eu peguei a Bíblia, estudei vários textos que falam desse tema. Eu vou tratar hoje sobre a religiosidade, né? No acampamento, o tema que eu ia tratar, nosso acampamento, quem lembra o tema? Era... A mensagem que eu ia pregar no acampamento era o título assim: intimidade não é religiosidade. Então, o tema que eu vou abordar nesses 2 domingos é sobre religiosidade. Você pode ser um ótimo religioso, mas um péssimo cristão. E a religião é uma coisa que sorrateiramente entra na nossa vida e às vezes nos traz sentimentos, posturas que Jesus mesmo combateu, né? Jesus, ele combateu demais os religiosos da época, os fariseus, os escribas. E quando eu comecei a escutar essa mensagem, eu falei, mas por que Jesus batia tanto com o fariseu, com os escribas? Por que ele tanto se incomodava com isso? Porque, se a gente for pensar bem, os fariseus eram os entendidos da lei, eram os estudiosos da lei, eram como se fosse, entre aspas, os pastores daquela época. E por que Jesus se indispôs tanto com ele? Jesus poderia ter se indisposto, às vezes, com quem não queria nada com ele, com um pecador. Mas, se você ler, e eu tive o privilégio, irmãos, de ler o Evangelho todo depois que eu preparei essa palavra, eu li rapidamente, o Evangelho todo para saber qual é a abordagem que Jesus tinha com isso. E se você for prestar atenção no Evangelho, Jesus dá muita importância no combate aos fariseus e escribas, Então, Jesus era importante para ele, repassar essa mensagem também da questão da religião. E eu nasci num lar evangélico, eu glorifico a Deus por isso. Eu nasci dentro da igreja presbiteriana. E assim, não tenho palavras de gratidão ao Senhor por ter nascido num lar evangélico. Mas quem nasce num lar evangélico, ele tende a se contaminar mais com a religião. Porque ele já cresce com uma série de processos, de ritos, que às vezes são importantes, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado para que isso não tome o lugar do verdadeiro evangelho na nossa vida. Então, por que eu dividi em 2 domingos? Para que você reflita, para que o Espírito ministre na sua vida, para que você tenha tempo durante a semana de pensar nas coisas que vamos falar, que vamos apresentar, E o meu desejo é que a nossa igreja seja cada vez menos religiosa, seja cada vez mais centrada no evangelho da cruz e menos na religiosidade. Então, por favor, não se sinta, às vezes, uma palavra às vezes vai te confrontar, vai fazer você se sentir desconfortável com algumas coisas que eu vou te falar, mas eu creio que desde o acampamento, Deus tem preparado essa palavra para a nossa igreja, amém? Eu quero falar um pouquinho, se a gente for, eu não sou historiador, não sou filósofo, se a gente for estudar, onde começou a religião, e a gente for olhar na Bíblia, quem foi assim, o que é religião na Bíblia? E uma palavra que eu acho que, a palavra devoção, é uma palavra que é muito usada, numa semana que o Papa morreu, a gente viu na televisão muita gente falar de devoção, muita gente falar de uma entrega completa, uma vida toda dedicada àquilo, E eu quero refletir com os irmãos primeiro, de onde surge a devoção, E quando a gente vê na Bíblia, a gente vê que Deus criou o homem, e quando Deus cria o homem, Ele não tinha interesse nenhum em estabelecer uma religião com o homem, Deus cria o homem para se relacionar com ele, e a palavra de Deus diz que na viração do dia, Deus ia se encontrar com o homem. Deus não exigia nada em troca do homem, o homem não precisava fazer nada em relação a Deus. Deus criou tudo para ele precisava apenas cuidar do jardim, cuidar dos animais, se alimentar dos frutos, das ervas. E aí, com o pecado, quando o homem escolhe comer da árvore e pecar,
e Deus o expulsa do jardim, se a gente for abrir logo no capítulo 4 de Gênesis, eu queria que você abrisse Gênesis 4. Eu não estou com pressa, porque, glória a Deus, eu tenho 2 domingos para falar, irmãos. Então, eu nem sei aonde eu vou parar hoje. Eu vou parar de repente, vou cortar a mensagem e a gente continua. No capítulo 3 de Gênesis, nesse capítulo narra o pecado do homem. E aí, no final do capítulo 3, ele expulsa o homem, do jardim. E no início do capítulo 4, fala assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra o quê? Uma oferta. Trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então aqui começa uma coisa que não existia no paraíso. O homem, ele não precisava agradar ao Senhor. O homem, ele não precisava ofertar nada para Deus. Deus nunca tinha pedido para Adão: uma parte da fruta você vai deixar para mim, o melhor que você preparar aí vai ser... Deus não cobrou nada de oferta de Adão. Mas depois que o homem peca e é expulso do jardim, no capítulo seguinte, já existe a palavra oferta. Parece que Abel e Caim, do trabalho deles, eles já têm que apresentar alguma coisa ao Senhor. E a devoção, a religião, ela é o ato de agradar uma divindade para que ela me dê alguma coisa em troca. A religião é uma série de processos, de tarefas que eu preciso cumprir, ou porque eu preciso agradar a quem eu adoro, ao meu Senhor, meu ídolo, ou porque eu espero que ele faça alguma coisa à medida que eu oferto alguma coisa para ele. E nesse capítulo é muito claro que Deus, ele avalia a oferta, e de uma oferta ele se agrada, e de outra oferta ele não se agrada. Então, desde o início, a gente tem um senso na nossa cabeça de que a gente precisa agradar a Deus através de alguma coisa. Através de uma oferta, através de um... Nesse caso aqui, a oferta de Abel foi diferente de Caim, mas Deus se agradou de um e não se agradou de outro. Se a gente for seguir na Bíblia, aí a gente vai ter Gênesis todo. Quando a gente vê lá Moisés, lá em Êxodo, o povo começa, lá por volta do capítulo 19 de Êxodo, Deus fala com Moisés no capítulo 19, sobre os 10 mandamentos. Então, além de agora eu trazer uma oferta para o Senhor, Deus está começando a colocar regras no jogo. E Deus fala com Moisés alguns mandamentos que ele deve passar para o povo. E aí ele fala: não matarás, não adulterarás. Deus começa a criar regras para que o homem cumpra. Os irmãos estão entendendo isso? E aí o que diz? No capítulo 32, se a gente for ler, eu não vou ter tempo de ler tudo. No capítulo 32 fala que o povo achou que Moisés estava demorando demais no alto do monte, e eles resolvem fazer o quê? Um bezerro de ouro para adorar o bezerro de ouro. Então já está imbuído no homem o desejo de adorar algum ídolo. Então eu tenho 3 componentes que eu não tinha no paraíso. Quais são? Agora eu preciso ofertar alguma coisa para o meu Deus, para o meu ídolo. Eu tenho agora uma série de regras que o próprio Deus colocou para que eu possa cumprir. E o homem, na ausência de Deus, ele tenta substituir o lugar de Deus por alguma outra coisa que ele adora. E nesse exemplo aqui, a devoção, eles tentam falar: Moisés esqueceu da gente, então vamos construir um bezerro de ouro, que a gente adora ele aqui. Então, desde o início, a religião, ela está impregnada no homem como uma série de coisas que eu preciso praticar, ou em favor de algum benefício,
ou porque eu preciso agradar o meu ídolo, desde Caim e Abel, irmãos. E por que eu estou falando isso, né? A palavra devoção, eu anotei aqui, significa prometer solenemente, dedicar-se através de um voto, sacrificar-se, dar-se incondicionalmente. E se a gente for pegar na história antiga, aí a sociedade antiga toda começou a ter esse culto à divindade. Começaram a adorar o sol, começaram a adorar a lua, o fogo, o mar, começaram a dar nome para um monte de Deus. Eu anotei alguns aqui, ó. Zeus, Deus do céu e do raio, Poseidon, Deus do mar, Apolo, Deus do sol e da música, Afrodite, deusa do amor. Então o homem começa a encher de ídolos, porque isso passa a ser uma necessidade dele. Então eu vou agradar o meu Deus, porque ele vai se mover ao meu favor, né? E eu comecei a falar sobre isso no acampamento, né, que a religiosidade, a religião, ela tem 3 pilares. O que é a religião? A religião é tudo que você faz para agradar a Deus. E a religiosidade, ela tem 3 pilares. O primeiro é o medo, o segundo é a culpa e o terceiro é o benefício. Como assim? A gente quer agradar a Deus, primeiro, pela culpa. Como assim, Davi? Eu faço alguma coisa de errado, e para compensar aquilo que eu fiz de errado, eu vou fazer alguma coisa para agradar a Deus. Os irmãos estão entendendo? Vou dar um exemplo prático aqui, para vocês nunca mais esquecer. Você já viu quando você está em casa na mesa de almoço, principalmente pai e filho, e aí está todo mundo comendo, se bem que hoje nem é muito comum isso mais, né, meu? E aí o filho derrama um copo completo de suco de uva, daquele integral na toalha. Aquele dá aquela... Na hora que o cara entorna aquilo, ele olha para quem? Ele olha para o pai e para a mãe, que for mais bravo. Ele vai olhar e falou assim, nossa, a culpa foi minha. E aí, ele mesmo, às vezes, para espiar a culpa daquele erro dele ali, ele mesmo faz o quê? Não, me dá o pano aí que eu vou limpar. Não, o que eu posso fazer para consertar aquilo que eu fiz de errado? Então, o primeiro pilar da religiosidade, a gente vai em busca do Senhor, faz alguma coisa para Deus, para aliviar a nossa barra, para tirar a culpa que nós temos. Isso é tão real que hoje, né, na estrutura da Igreja Católica, existe o confessionário com o padre, que é o quê? Você confessa para o padre o seu pecado, e o padre fala o quê? Não, então isso aí você vai ter que rezar tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso. Aí você reza Ave Maria e Pai Nosso como o quê? Um processo que você tem que cumprir para liberar sua culpa. Agora eu rezei tantos Ave Maria, tanto Pai Nosso, então aquilo que eu tinha culpa, que eu fiz errado, agora não tenho mais. Os irmãos estão entendendo isso? Então, buscamos a Deus, primeiro, para aliviar o nosso erro, para justificar o nosso erro. Eu me lembro de uma pessoa que trabalhou comigo, e esse cara, ele era bem mulherengo. Ele não era casado, mas o cara era mulherengo. E um dia, não sei se eu estava jogando bola com ele, a gente sentou para conversar, ele falou, não, Davi, domingo de manhã eu vou na missa. Eu falei, você vai na missa? Aí ele virou para mim e falou assim, eu vou na missa porque eu tenho que dar uma compensada, né, Davi? Ou seja, o cara faz lenha semana inteira, mas vai na missa, agora eu tenho que dar uma compensada. Aí quando eu vou na missa, parece que Deus pega a borracha e apaga todos os meus erros, zera a minha folha, e na segunda-feira eu estou liberado, barra limpa. Então, irmãos, o primeiro motivo que nos leva a tentar agradar a Deus é a culpa do nosso pecado. O segundo motivo que nos leva a agradar a Deus é o medo do que Ele pode fazer conosco. E aí, eu vou falar muitos termos aqui nessa mensagem, que nós evangélicos usamos.
E é uma cultura, parece que é uma cultura do medo contra o membro de uma igreja, e que às vezes o líder, o pastor, às vezes usa de termos que intimide o membro através do medo. Como assim? Eu busco a Deus pelo medo do que Ele vai me punir. Frases do tipo: você está doente porque você não teve fé. Você não consegue curar essa doença porque você não orou direito. Como aí a pessoa chega diante de Deus e fala: nossa, eu estou com medo, porque o que Ele vai fazer? Nossa, eu errei, agora eu tenho que chegar perto dele e eu tenho medo. Uma doença vai vir sobre mim, nossa, eu fiz esse pecado, eu não largo ele, será que eu vou ter um câncer? Será que isso, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá na igreja, eu tenho que ir lá, eu tenho que buscar a Deus, porque senão Ele vai me punir. Senão, existe um medo dentro de mim das consequências, e aí alguns termos que a gente vê, né? Algumas palavras que às vezes as pessoas jogam sobre as outras, né? Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. O cara, meu Deus do céu, eu tenho que ficar do lado desse Deus, senão eu estou morto. Alguns textos que a gente usa para intimidar a pessoa, a ela vir se aproximar ao Senhor, não por amor, mas por medo. Continua fumando para você ver, rapaz, você vai morrer de câncer, tem que entregar a sua vida ao Senhor. O cara vai para Deus como? Eu vou para Deus, porque senão eu vou morrer de câncer. O cara jogou uma praga aqui, se eu continuar fumando, eu vou... Então, deixa eu correr para Deus com medo dele me matar como punição. Ele vai tirar a minha saúde, porque... Então, eu vou lá, então eu vou na igreja, eu tenho que dar um jeito de consertar alguma coisa com medo daquilo que ele pode me fazer. Os irmãos estão entendendo isso? Eu vou dar um exemplo aqui, mais um exemplo para ficar claro. Quando os meninos eram pequenos, o Vinícius e a Lavínia, às vezes eu utilizava o recurso pedagógico do castigo. Está meio raro hoje. Ainda usa castigo, Rafa? Usa? Então, glória a Deus. Então, estamos fora de moda. Ô, Flávio, usa castigo? Bom demais, então. Gente, tem que usar castigo. Castigo é pedagógico, faz parte. E o Vinícius vai lembrar, o Vinícius, quando era criança, adorava jogar videogame. Só que eu sempre condicionei: filho, pode jogar videogame, mas as notas da escola têm que ser boa. Nota boa, videogame liberado. Se a nota for ruim, videogame cancelado. Sempre foi assim lá em casa. E teve uma vez, eu me lembro disso, na época eu tive que rir depois que ele foi embora. Eu ria com a Aline. Teve uma época que aí, por exemplo, ele chegou um dia com a nota ruim. Aí eu falei para ele: filho, então nós vamos fazer o seguinte, você perdeu média? Perdeu. Então, nós vamos cancelar o videogame até você conseguir recuperar. Nos primeiros dias, não acredito, papai está cruel, velho. Cancelou o videogame. Mas foi passando o tempo e ele foi acostumando o quê? Se eu perder média, não tem videogame. Até que um belo dia, cheguei em casa... E aí, não sei, e aí, como foi na escola? Ele já tirou a manete e falou assim: toma, pai. A manete do videogame, ele já me entregou a manete e falou assim: toma, pai. Ele já sabia que o castigo ia vir. Ele mesmo já falou assim: tá bom, vai, toma o videogame aí. Por quê? Ele já sabia que fazia parte do quê? O castigo vai vir. Não tirou nota boa? Não vai ter videogame. Então, quando a gente se aproxima do Senhor por causa do medo, a gente tem um medo do que Deus vai nos castigar por não estar cumprindo aquilo que a gente acha que a gente deve cumprir para agradar a Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Então, quando a gente pega a estrutura dos 10 mandamentos, a gente que estuda a língua portuguesa, quando fala assim, não matarás, primeiro, quase todos os mandamentos começam com a palavra não. E começa com um verbo que em português a gente chama imperativo. Não matarás. É uma ordem que você tem que fazer alguma coisa? Não, que você não pode fazer aquela coisa. Então, gente, a estrutura da lei, ela é punitiva. Não matarás. Você já pensa assim, nossa, se eu matar então...
Se os 10 mandamentos fossem ações afirmativas, por exemplo, o primeiro mandamento ajude aos pobres que não têm o que comer. Era uma coisa. Agora, não matarás é uma ordem, e é uma ordem que você não pode fazer. Porque pressupõe que se você fizer, o castigo vai vir. E aí, quando Deus estabelece os 10 mandamentos, as ordens, mais para frente, né, eu anotei aqui, lá no capítulo 34, Deus já providencia o sacrifício. Então, espera aí, os mandamentos são esses. Como vocês não vão conseguir cumprir todos, eu já vou criar o tabernáculo e já vou mandar uma ordem de que vocês têm que sacrificar. Então, vocês vão ter que me oferecer holocausto, oferta, para compensar aquele mandamento que você não cumpriu. Então, aí eu já envolvo medo de não cumprir. Se eu não cumprir, eu tenho que me oferecer em sacrifício, um holocausto. Se eu não descumprir os mandamentos, se não tiver um cordeiro lá, o cordeiro tinha que ser o melhor, o novilho, tem que ser tudo do melhor. Então, a estrutura da lei, ela já nos impulsiona a chegar-se a Deus por causa do medo do que Ele vai fazer conosco, para expiar a nossa culpa. Até aí, irmãos, isso vem quase do Antigo Testamento. Agora, o terceiro item nós chegamos a Deus pelo que Ele pode nos dar. Então, é culpa, medo e benefício. Eu me achego a Deus pelo benefício que Ele pode fazer para a minha vida. Aquilo que Ele pode me dar. Eu anotei aqui. Vir a Deus, eu tento agradar ao Senhor pelo benefício que eu quero que Ele me conceda. Vamos abrir lá em João 6. Eu vou falar um negócio polêmico aqui. Eu nem acho que hoje em dia as pessoas, elas estão tão insensíveis, elas estão tão assim, donas de si mesmo, que eu nem sei se talvez elas se achegam a Deus, né, pelo medo. Elas estão tão assim, inconsequentes, que elas nem estão aí. Mas o benefício, esse sim, é uma motivação que muitas pessoas hoje vêm buscar o Senhor. Esse capítulo 6 de João, ele vai narrar, deixa eu ver se é nesse. Lá no verso 8, lá, um de seus discípulos, chamado André, informou Jesus: existe um rapaz que tem 5 pães. O início do capítulo 6 é a multiplicação dos pães. Ou seja, Jesus faz um grande milagre material. Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus faz um grande milagre material e multiplica os pães. E a multidão fica maravilhada. Cara, esse cara multiplica pão. E aí Jesus começa a conversar a partir do verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, que vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus multiplica os pães, a multidão fica maravilhada e começa a correr atrás de Jesus. Jesus, no verso 26, fala assim: vocês estão correndo atrás de mim, não para me seguir. Vocês estão correndo atrás de mim, porque vocês comeram o pão que eu multipliquei, e agora vocês estão maravilhados comigo. E a partir desse verso, eu não vou ler ele todo, né? Jesus começa a fazer um discurso com a multidão. Porque eu sou o pão vivo, ele começa a falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele começa a falar que mais importante do que o pão que multiplicou, era que você se alimentasse de mim. Aí ele fala: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue. E aí a multidão não entendeu nada. Como assim eu vou comer da sua carne, Jesus? Jesus passa de uma esfera material para uma esfera espiritual. E aí, irmãos, deixa eu ver o versículo que fala. Versículo 41.
Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Aí ele vai descrevendo, e aí ele fala no verso 48, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 53. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Agora presta atenção no 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido suas palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? O que é isso aqui? Jesus, enquanto você estava multiplicando pão material, estava lindo. Agora que você veio com esse discurso, que eu tenho que comer sua carne e beber do seu sangue, esse discurso eu não quero. Esse aí é duro. Isso aí é muito difícil, Jesus. Eu só quero o quê? Eu só quero os benefícios. Eu só quero a multiplicação dos pães. O comer da sua carne e beber do seu sangue, não quero. E aí, se a gente for continuar, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Vamos ler o 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Tem uma ministração do Juliano Som, maravilhosa sobre esse texto. Ele fala sobre a cultura pop, ele fala que nesse período aqui, nesse momento, você pensa o pensamento de Jesus: pô, eu multipliquei pão para essa multidão aqui toda. Agora, depois que eu consegui atrair a atenção de todo mundo, eu falei do verdadeiro pão, o que realmente importa. E quando eu comecei a falar do que realmente importa, ninguém está nem aí para mim. E eles falaram na minha cara que esse discurso é duro e chato, ninguém quer me seguir. E aí, as pessoas começam a ir embora. O cara acabou de fazer um milagre, ele faz o discurso, as pessoas começam a virar as costas e ir embora. E a palavra de Deus diz o seguinte: muitos dos seus discípulos começaram a abandonar Jesus. E o Juliano Som, na ministração dele, ele fala o seguinte: Jesus não baixou o nível para aceitar mensagem de ninguém. Jesus não se rebaixou. Não, peraí, deixa eu adaptar a minha mensagem para que você fique feliz e fique comigo. Não, peraí, eu estou sendo muito radical, talvez eu tenha que ser mais flexível para te agradar e você querer ficar comigo. E aí no 66 fala assim: à vista disso, muitos de seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, agora é o grupo seleto: porventura, queres também vós outros retirar-vos? E vocês, os 12, vocês querem ir embora? Que se até vocês quiserem ir embora, eu não vou mudar o meu discurso para agradar a plateia. E aí a palavra de Deus diz que Pedro, respondeu Simão Pedro: Senhor,
para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Caminhar para o Senhor em troca de benefício. Esse é o principal motivo da religião hoje. E eu vou te falar uma coisa que eu me envergonho da religião evangélica. As pessoas estão procurando a igreja para serem abençoadas. Só. As pessoas estão procurando a igreja para Deus abrir a porta do emprego, para Deus dar o dinheiro que precisa, para Deus consertar o casamento. Ah, não, mas eu tenho que renunciar a alguma coisa? Tem. Ah, não, então não quero não. Ah, mas eu tenho que mudar alguma coisa do jeito. E aí, muitas igrejas estão adaptando a mensagem para que agrade o público, para todo mundo ficar feliz. Mas a mensagem do Evangelho ainda é o quê? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A mensagem do Evangelho não é você vai ser abençoado. A mensagem do Evangelho não é só multiplicar pão. A mensagem do Evangelho é o quê? Coma a minha carne, beba meu sangue. A mensagem do Evangelho é carrega a sua cruz comigo e tenha vida em comunhão comigo. Essa é a verdadeira mensagem. Eu dou o dízimo e aí Deus é obrigado a ser fiel comigo. Até isso a gente tem escutado. Eu fiz certinho, eu vou na igreja domingo à noite, no louvor canto bem pra caramba, levanto as minhas mãos, eu estou frequente na cela, agora Deus vai abrir a porta. Como se Deus fosse um cartão que você bota na maquininha, fez, agora o dinheiro vai sair. Agora Ele vai me dar. E tem gente usando esse discurso charlatão para prometer bênção atrás de processos religiosos, atos religiosos, que não leva a lugar nenhum. A campanha da vitória, o jejum que traz a bênção. Jejum que traz a bênção, irmãos. Jejum que traz a bênção, o jejum deve ser um ato que eu vou negar a mim mesmo. Eu vou jejuar porque eu preciso matar minha carne. Esse é o verdadeiro jejum. Eu tenho que jejuar porque, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu quero ter mais intimidade. Agora, o jejum da vitória, o jejum que traz a bênção. Eu acho que dos três, as pessoas se aproximam, a religião ela faz o medo, a culpa e o benefício. O que mais nós, evangélicos, temos pecados é passar uma mensagem errada de que evangelho é só benefício. E aí, presta atenção no que eu vou te falar agora. Aí vem Jesus. Até então, qual era a estrutura que a gente tem? A gente tinha uma lei que só mandava a gente não fazer um monte de coisa. A gente tinha um processo, um ritual para expiar o nosso pecado, que era o sacrifício, que era o holocausto. E a gente tinha a questão do medo e da culpa, porque nenhum homem conseguia cumprir a lei. Aí vem Jesus. E Jesus traz a mensagem de quê? O evangelho em contrapartida à religião. Jesus vem trazer uma mensagem de quê? Mensagem de cruz. E eu quero que você abra comigo lá em Mateus capítulo 5. Eu li o livro de Mateus todo depois que eu parei assim, eu vou ler o livro, o evangelho todo, para saber como que Jesus abordava os religiosos, porque eu vou falar sobre religião, e eu quero entender qual foi, assim,
na linha do tempo, como é que Jesus fez. E se você for ver a história de Jesus, o capítulo 1 e 2 vai narrar lá, que ele nasceu, de Maria, José, aí vai narrar o batismo de João Batista, aí ele vai ser tentado pelo deserto, aí logo depois, quando ele começa o ministério dele, já é o Sermão da Montanha, que é o capítulo 5. Jesus não tinha feito nenhum milagre, aí Jesus começa, antes dele começar a fazer um monte de milagre, dele demonstrar o seu ministério todo, ele vai para a montanha e fala de uma nova mensagem que não é mais a religião. E aqui que eu quero te falar, aqui que me pegou, irmãos. Religião, presta atenção no que eu vou te falar, religião foca naquilo que você faz. O evangelho foca em quem você deve ser. Presta atenção no que eu vou te falar. A religião foca em coisas que você precisa fazer. O evangelho foca em quem você deve se tornar. Vamos ver o capítulo 5. E ele começa falando do sermão bem-aventurado. E aí, eu quero ler com vocês a partir do verso 21. Agora Jesus, no início do ministério dele, ele começa a confrontar o que dizia a lei e agora o que eu digo como evangelho. Põe aí na tela para mim, Gui, Mateus 5, 21. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não o que, irmãos? Não matarás. Até aqui, se você não matasse alguém, você estava top. Está cumprindo a lei. Ouviste que fosse dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Presta atenção, Jesus pega uma ordem, não mata. Aí você não mata ninguém, você está, ótimo. Mas Jesus fala assim, se você odiar alguém, você já matou. Presta atenção, irmão, porque agora Jesus não vai se preocupar só com aquilo que você faz, Ele vai se preocupar com o que está dentro de você, agora é que importa quem você é. Porque até então eu não matei ninguém, mas eu sou um péssimo cara, mas não matei ninguém, então tô beleza. Eu não matei ninguém, mas eu odeio um monte de gente, mas até aqui você estava ótimo. Mas a partir de Jesus, ele estabelece um novo padrão, que não é o padrão da religião. O que é a religião? Você faz um monte de coisa certinho, obedece tudo, e Deus vai, agora eu vou te abençoar, porque você fez um monte de coisa certinha. Agora Jesus está preocupado com o quê? Em formar o seu caráter. Formar agora não interessa para mim mais só o que você faz, me interessa quem você é. Não matou ninguém? Não quero mais saber disso. Você odeia alguém? Porque odiar é um sentimento solitário, que você não precisa demonstrar em forma de ação, e é um sentimento que está dentro de você. Então, uma pessoa que matava, ela estava em pecado, mas não matava, não estou em pecado. Agora não, se você odeia alguém, então você já está em pecado. Mas eu não fiz nada, mas está em pecado. Porque agora não me interessa mais se você está fazendo ou deixando de fazer, me interessa quem você é. Aleluia. Me interessa agora o caráter, me interessa saber quem você realmente é. E aí ele continua. Vamos ler agora estou começando a chorar aqui, não estou enxergando mais nada. 27, ouviste que fosse dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Antigamente assim, eu não adulterei, estou 10. Agora, você olhou para uma mulher na rua, acabou, filho. Porque não me interessa só o ato, me interessa quem você é.
escondido no banheiro da sua casa. Isso que me interessa. Porque você pode não adulterar com ninguém, mas você fica curtindo, vendo as mulheres no Instagram o tempo todo, sozinho, escondido. Agora não pega mais. Porque antigamente eu não adulterei e estava beleza. Agora eu fico vendo as mulheres, sozinho, escondido. Agora Jesus está dizendo o seguinte: se você olhar com a mulher, você já adulterou. Porque não me interessa só o que você faz, me interessa quem você é. Me interessa o seu caráter, quem você é quando ninguém está vendo o que você faz. Quantidade de homem que fica olhando bunda de mulher no Instagram, irmãos. Escondido. Mas eu não adultero. Jesus está falando, sabe o quê? Se você olhar, você já adulterou. O padrão é mais alto agora. E não é porque você não adulterou que você está com a conta paga. Não está. E a Bíblia diz que quem é muito perdoado, muito ama. Quando você reconhece, Deus, eu não consigo mesmo, aí você entende o perdão de Deus. Aí você entende assim, por que fala assim, miserável homem que sou? Porque se você for só religioso, você vai começar, eu não adultero, eu não mato, eu não digo falta de testemunho, eu sou top. E aí você começa a desfilar e se pagar de religioso. Mas na verdade, por dentro de você está o quê? Está podre. Porque você começa a fazer coisa escondido, que ninguém vê. Por isso Jesus falou com os fariseus o quê? Vocês são igual sepulcro caiado. Por fora é uma beleza, mas por dentro cheira a podre. Por isso que a nossa luta não é contra o diabo. O diabo, Jesus já derrotou na cruz há muito tempo. Ele já sabe que ele é derrotado. Sabe qual é a sua luta? A sua carne. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Toma a sua cruz e me... O evangelho, irmãos, ainda é isso. Então, a gente não pode ter uma igreja que fica preocupada em observar comportamentos. Tolir algumas coisas, isso você não pode fazer. Isso você tem que fazer. Isso você não pode fazer. Isso você tem que fazer. Isso está errado. Isso está certo. Isso você não pode fazer. Porque, na verdade, o que importa é quem você está sendo. O exemplo do jovem rico. Mateus capítulo 19. Daqui a pouco eu já vou parar, irmãos. É muito interessante esse texto do jovem rico, porque ele ilustra muito bem isso que a gente acabou de falar. Mateus 19, verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o que, gente? Os mandamentos. Jesus estava em qual esfera aqui? Cumpre a lei. Aí o cara falou assim, esse eu estou top. Aí ele falou assim, ó. Perdi aqui. E ele lhe respondeu, quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Eu sou o quê? Um cara religioso. Jesus, eu sou religioso. Não matei ninguém, não roubei. Agora, ele pergunta assim, e aí, o que mais que tem que fazer? Agora Jesus entra o quê? Agora é o evangelho.
Até agora você está no campo da religião. Agora eu vou te apresentar o evangelho. O que ele falou? Respondeu 21, né? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Jesus estava realmente interessado na riqueza desse jovem? Não, Jesus estava querendo mudar o quê? Cara, me interessa mudar quem você é. E para eu mudar quem você é, vende tudo que você tem, porque você está muito apegado com isso. Eu nem preciso que você vende, eu mesmo consigo alimentar os pobres. Mas para moldar você, para quem você precisa ser, eu preciso que você renuncie. Renuncie o quê? Aquilo que você idolatra, que é o quê? O seu dinheiro. Então vende o que você tem e dá aos pobres. Estava escrito na lei que eu tinha que fazer isso? Não. O que o jovem rico fez? Ah, não, isso aí eu não vou fazer não. Porque o cara queria o quê? Religião, mas não queria o evangelho da cruz, que é o quê? Morra para você mesmo. O evangelho da cruz sabe aquele negócio que você não consegue largar? Esse que você vai ter que largar. Às vezes, se aparecesse um outro jovem na história, o problema dele não era vender tudo e dar para os pobres. Mas Jesus foi certeiro. Jesus falou assim: olha, ele está vindo na religião, faço tudo, cumpro tudo, agora eu vou pegar ele, quer ver? Ó? Então faz isso. Ah, não, isso eu não quero não. Os irmãos estão entendendo isso? Porque senão a nossa vida fica um monte de coisa mecânica que eu tenho que fazer para Deus ou me dar alguma coisa que eu preciso, para Deus não me castigar e para eu livrar a minha barra com Deus. Mas na verdade Deus está interessado em quê? Davi, morra a cada dia para você mesmo e se torne uma nova criatura. Lá no livro de João, capítulo 3, diz o seguinte: tinha uma história de um homem chamado Nicodemos, e ele fala que ele era um dos maiores religiosos da época, religiosos, ele era o sábio da lei, e conhecia a escritura toda, e ele vai procurar Jesus de noite e fala assim: Jesus, eu sei que o Senhor faz esses milagres, o que o Senhor é diferente, me explica. Aí o que Jesus fala com ele, o Nicodemos? Importa vos nascer de novo. Mas eu já conheço a lei toda, mas não resolve. Nicodemos, enquanto você não morrer para você mesmo e não nascer da água e do Espírito, não resolve. Você vai ser um ótimo religioso, mas um péssimo cristão. Gente, e quando você olha a igreja evangélica brasileira, o Brasil já tem 38% de evangélicos, irmãos. Meus irmãos, a projeção é que daqui a 30 anos, mais da metade da população vai ser evangélico. Mas que tipo de evangélico seremos? Você acha mesmo que mais da metade da população brasileira vai ser evangélico, que renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga? O negócio está ficando popular. Agora está popular. A palavra de Deus diz que o caminho é o quê, irmãos? Estreito. É difícil. É matar sua carne, é muito difícil, irmãos. E estão vendendo uma solução ampla e larga do evangelho. Entra por aqui que a sua vida vai ser resolvida. Isso é mentira. Um outro exemplo que eu me lembrei que agora, lembra da história de Zaqueu? Olha o que acontece com Zaqueu. O texto diz mais ou menos isso. Jesus estava passando, Zaqueu era muito pequeno, subiu numa árvore, e Jesus olha para Zaqueu e fala o quê? Convém estar contigo hoje na sua casa. Zaqueu era um cobrador de impostos, um cara mau caráter. E Jesus não fala nada. Senta na mesa. E o texto diz que enquanto estava na mesa, Zaqueu falou o quê? Hoje mesmo decido retribuir tantas vezes mais a todo mundo que defraudei. O que Jesus falou? Hoje houve salvação nessa casa. Foi porque ele não matou? Foi porque ele não adulterou? Não, porque ele entendeu, eu preciso mudar. Então eu que roubava, agora não roubo mais. Jesus falou com ele, você tem que seguir isso, não.
Ele falou, hoje eu vou restituir todo mundo a quem eu roubei. E Jesus aponta o dedo para ele e fala o quê? Hoje você encontrou o verdadeiro evangelho. O evangelho que transforma a nossa vida. A transformação de uma pessoa, ela vai brotar de dentro para fora. Você não transforma ninguém mandando ou desmandando ele fazer alguma coisa. Eu tenho um desafio muito grande com os meninos do BI. A gente tem uma célula lá de mais ou menos 30, 40 adolescentes, todas as semanas. E chega menino lá que você não acredita na estrutura de família que o menino tem. Menino falando palavrão. Menino com problema de alcoolismo dentro de casa. Pai e mãe usuário de droga. Problema de homossexualismo. E qual é a mensagem que a gente tem que passar para eles? Eu não posso simplesmente falar com o menino, você não pode falar palavrão não. Não fala palavrão não. Não fala palavrão não. Porque se eu falar assim, não fala palavrão, essa mensagem vai surtir um efeito ali. Na hora que o cara sair para a rua, ele vai falar palavrão demais. Eu tenho que falar com ele que, cara, existe um evangelho que transforma a vida da sua casa, da sua vida, da sua mãe, do seu pai. E quando o evangelho transformar você, você vai fazer o quê? Agora eu não quero falar palavrão. Não é, irmãos, porque não pode, é porque eu não quero mais. Por isso que a questão de poder e não poder é um problema. Na igreja tal não pode beber, na igreja fulano pode beber. Aí quem não pode se acha santo. Aqui não pode beber, mas aqui pode. Aqui não pode fazer isso. Aqui não pode subir de bermuda. Aqui não pode andar de chinelo. Aqui não pode. Aqui pode. Então aqui a igreja é mais santa, aqui a igreja é menos santa. Ninguém é transformado de você falar que a pessoa não pode ou pode. Sabe por quê? Quando ela experimentar a verdadeira transformação, você vai falar com ela assim, pode fazer. Ele fala assim, agora eu não quero. Os irmãos estão entendendo isso? Religião é policiamento de comportamento. Evangelho é morte para uma nova vida. Religião é eu ficar tomando conta de todo mundo para ver se todo mundo está certinho. Mas por dentro está todo mundo podre. Religião é o cara andar certinho. Mas ele fica vendo as mulheres tudo no Instagram todo dia. Mas ele está certinho. Então está lindo. Religião maravilhosa. Na verdade, o processo de transformação, a gente deveria ser maduro de tolerar alguns comportamentos. Porque a pessoa está em transformação, irmãos. Por isso que não faz o menor sentido, assim, a gente acreditar que trazer a pessoa à igreja vai convertê-la. Primeira coisa, ela tem que ver em você a conversão. Ela tem que ver e falar, o Leilson é um cara transformado. O Leilson era isso, aquilo, e hoje o Leilson é isso, isso. Eu quero aquilo que transformou a vida do Leilson. E aí ele vai pela transformação que o Leilson sofreu. E não, porque lá na igreja você não pode fazer isso, mas você pode fazer aquilo. Meus irmãos, isso não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida de alguém, ela vê, aquela pessoa é transformada. O que transformou a vida de Zaqueu? Estar com Jesus. Jesus não pediu nada para ele. Jesus não falou assim, a partir de agora você tem que devolver tudo. Não, ele falou, eu vou devolver, porque agora eu entendi a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o quê? Morra para você mesmo, tome a sua cruz e me siga. A religião, irmãos, é muito mais fácil que o evangelho. Porque a religião, basta que você não faça nada de errado, na frente de todo mundo que está vendo, e você vai ser nota 10. O evangelho é o quê? É quem você é quando ninguém está vendo. Não adulterar é muito fácil. Agora, não olhar para mulher nenhuma, aí eu quero ver se você entendeu mesmo a mensagem da cruz. Jesus continua, no Sermão da Montanha, ele fala assim, ele fala da mentira. Vamos voltar lá, Mateus 5. Versículo 33, fala assim, também ouviste que fosse dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para o Senhor os teus juramentos. Mais para frente ele vai falar o quê? Que a sua palavra seja sim, sim,
E não. Não é só não falar mentira, irmãos. É se posicionar. É parar de ser um crente meia boca, de meias palavras. Eu vou falar que não ali, mas na verdade é sim. Mas eu não estou descumprindo, eu não estou mentindo. Então, é muito mais do que não mentir. É se posicionar. É ter caráter no seu trabalho. É cumprir as coisas que você promete para o seu patrão, para o seu cliente. É você ser honesto em tudo que você faz. É sim, sim, não, não. Isso eu não vou fazer. Mas por que você não vai fazer? Sua religião não te permite? Não, porque eu não quero fazer. E não a quantidade de crente charlatão que tem, irmãos. Crente estelionatário. Cara que dá golpe no patrão, mete atestado que não é verdade, pede para o outro cara bater o ponto que ele vai embora. Quem que você é, velho? E 50% da população do Brasil daqui a 20 anos vai ser crente. Cadê eles? Cadê essa turma que não faz isso tudo? Não vai ter, irmãos. O nível para ser crente hoje está muito raso. Crente hoje engana os outros, crente dá calote. Para ser crente hoje está muito fácil. Você não precisa mudar nada para ser crente. Não, eu fui lá para a igreja, estou frequentando lá a igreja tal, e você não mudou nada, não. Vou lá, cumpro as minhas obrigações. Até trabalho lá, rapaz. Fico na recepção, ajudo no louvor, ajudo na cozinha. Olha lá, estou nota 10. E o cara está podre por dentro, irmão. Não mudou nada na vida dele. Por isso que tamanho de plateia, não, pelo menos na visão da liderança, não enche os nossos olhos. Está cheião, nossa, tem gente em pé na porta. Cuidado, irmãos. É melhor você ter quem quer mesmo, do que você ficar agradando um montão de gente, está todo mundo igual os fariseus, sepulcro caiado, está uma beleza por fora. Eu já vou encerrar. A religião está preocupada com a prática externa, enquanto o evangelho é a morte para um novo nascimento. Eu quero ler esse último texto e eu vou encerrar. Eu ainda tenho muita coisa para falar. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 9. Eu quero encerrar minha mensagem com esses 3 versículos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Eu quero que o Senhor rumine essa palavra na sua vida essa semana. Eu quero te desafiar a você voltar aqui domingo que vem. Eu quero falar sobre 4 coisas ainda. Quero falar sobre o culto. Quero falar sobre o dinheiro, sobre dízimo. Quero falar sobre a oração. E quero falar sobre a nossa verdadeira luta. Amém? Amém.